Antes mesmo de nós trairmos, nós tomamos essa decisão dentro do nosso peito. E o que acontece quando amanhece? O que acontece quando o dia traz a luz e, consequentemente, a consciência do erro que nós cometemos? A consciência de que talvez a nossa memória, que a noite foi a nossa aliada para se recordar de vários motivos que justificassem a nossa decisão, ela fica mais nítida e nós percebemos o tamanho da distorção que nós fizemos. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um poema muito pouco conhecido de um autor que até hoje, infelizmente, é pouco comentado entre algumas rodas de leitura e entre algumas pessoas que falam sobre literatura brasileira, literatura clássica. Eu estou falando de uma das paixões da nossa querida Clarice Lispector, apelidada por ela mesma como Corcel de Fogo, e que era visto pela própria Clarice como seu pai espiritual. Estou falando do nosso querido Lúcio Cardoso. E o poema em questão que nós falaremos hoje é O Paredão. Estou aqui em mãos com essa edição primorosa, com uma edição crítica do nosso querido professor Ézio. Aqui comporta praticamente toda a poesia de Lúcio Cardoso. Poesia essa, obra poética essa que é muito pouco conhecida, né? Eu diria que o Lúcio Cardoso como um todo, infelizmente, ele é pouco conhecido. Existem alguns livros ali que são um pouco mais conhecidos, dentre alguns professores, dentre o público em geral, né? Um grande exemplo disso são os seus diários e o próprio livro romance A Crônica da Casa Assassinada, mas a sua obra poética em si talvez seja a menos conhecida de todas. E é muito interessante porque essa obra poética, ela nos ajuda a compreender com muito mais profundidade não só a biografia do Lúcio Cardoso, uma vez que esses versos aqui são versos verdadeiramente íntimos e deixam explícito ali a tensão que existia dentro do próprio Lúcio com relação às suas ideias, às suas crenças e por aí vai, mas também as próprias obras. Então, nos ajuda a compreender ali alguns dos seus romances, dos seus diários e por aí vai. E eu decidi trazer aqui para vocês um dos meus poemas favoritos de Lúcio, que se chama O Paredão, para que a gente consiga discutir aqui, usar ele como um gancho, para falar bem rapidamente acerca do aspecto da traição. Eu acredito que esse poema é um poema muito importante, muito necessário, quando nós falamos sobre esse assunto, principalmente na perspectiva de nós mesmos, nessa perspectiva íntima de quando nós cometemos uma traição, quando nós tomamos uma decisão ruim, sendo que essa decisão já foi tomada muito tempo antes no nosso coração. Então, como sempre, eu deixo aqui os comentários abertos para que você leia esse poema, ou para que você também compartilhe conosco a sua perspectiva acerca do poema. Talvez tenha alguns professores aqui de literatura, de português, de gramática que me acompanham, que gostam de literatura também, então fique à vontade. Use esse espaço aqui presente nos comentários para que juntos a gente construa uma corrente de raciocínio e compreendemos com mais profundidade alguns autores, algumas obras e, no caso de hoje, este poema. Então, com o poema em mãos, eu farei uma leitura corrida e depois eu retornarei para que a gente possa discutir aqui estrofe por estrofe, fazendo uma pequena análise psicológica de tudo isso. Então,
Tem até algumas anotações minhas aqui. Comecemos. O paredão. Agora que anoitece de outro modo, e de outro modo as ruas anoitecem, quero lembrar o que entre nós foi alucinado amanhecer. Doentia alvorada sobre seres de amor, esquecidos do mundo, que a vingança só pertence aos que não alvorecem de amor. E debruando ao longo de informes paredões existe o mar, seu grito antigo. O mar existe, o mar existe. E nem o soubemos, perdidos no amor que nos levou. Mas agora que escurece diferente, sei o mar com a mesma consciência do paredão anoitecido. Nem sequer a memória resiste à fúria do que sou. Se penso, sinto a amizade e outras coisas soterradas. Antes de ser noite, já era noite. Sei, e mansa caminhava a traição, luzindo alto uma lua, toda banhada em crepe, e decidida traição. Bom, no primeiro momento, pode parecer muito confuso e o Lúcio, ele escrevia de tal forma que muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, entre uma interpretação ou outra, mas o primeiro aspecto que eu gostaria de levantar a atenção aqui para vocês é que existem certos poemas, não só do Lúcio, mas de muitos outros autores, que vocês vão notar que existe um certo toque de confissão. E os poemas de Lúcio são muito fortes nisso. Tanto que nós veremos aqui que na quarta estrofe existe um elemento confessional ali muito forte. Então, tudo isso nos ajuda a compreender o poema e, consequentemente, certas simbologias presentes nele, porque a própria biografia do autor diz muito sobre a sua obra. As influências, as experiências, as formas com a qual ele incorpora em sua obra elementos simbólicos presentes na sua própria vida. Então, algo muito presente aqui neste poema e em vários outros que nós veremos é o aspecto da alucinação, é o aspecto do sonho, é o aspecto da culpa, é o aspecto da traição. Aqui, como eu gosto de reforçar, sempre gostei de reforçar desde o primeiro vídeo, nós não faremos necessariamente uma crítica literária levando em conta a biografia de Lúcio e tudo mais. Gostaria de apenas trazer isso à tona para reforçar um pouquinho a nossa interpretação psicológica. Então a personalidade de Lúcio está muito presente aqui nesse poema, porque o Lúcio tinha esse quê de mistério. Era um ser que vivia entre essa espécie de tensão, que tinha uma tensão dentro de si mesmo, uma espécie de solidão, uma espécie de resguardo, que é muito incorporado na primeira estrofe. Agora que anoitece de outro modo, e de outro modo as ruas anoitecem, quero lembrar o que entre nós foi alucinado amanhecer. Veja bem, o primeiro e o segundo verso são quase que um contraste. Agora que anoitece de outro modo as ruas anoitecem. Esse anoitecer de outro modo e as ruas que anoitecem de outra forma, de outro modo, nos dão a impressão de que as ruas, elas representam esse ambiente externo ao ser. E o anoitecer não é qualquer anoitecer. O anoitecer aqui é uma espécie de silêncio. É uma espécie de resguardo, o entrar-se em si mesmo. Veja bem, quando amanhece, o que existe? Existe a agitação. Existe o nosso café da manhã reforçado, o nosso banho, o arrumar-se para o trabalho, para nos prepararmos para mais um dia. Com a luz também vem o som das mangueiras, das senhoras lavando suas casas,
os entregadores saindo para trabalhar, os sons dos carros saindo da garagem, o som dos portões se abrindo, as crianças que vão para a escola, os ônibus começam a passar. Então, o amanhecer, ele traz esse quê de agitação. E o que acontece por volta ali das 6 horas, das 7 horas, das 8 horas, existe uma certa preparação para o silêncio. A rua ainda está movimentada, as pessoas estão voltando do trabalho, mas já não é mais como antes. A menos que você mora em São Paulo, que é uma cidade que não dorme. Mas acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Começa a anoitecer e vem uma espécie de silêncio, e nós retornamos para a nossa casa, para este lugar que deveria ser um lugar de paz, de tranquilidade, onde nós encontraremos um repouso justo diante de todo o trabalho que nós fizemos ao longo do nosso dia. Então, esse anoitece é quase que voltar para casa. Só que é um voltar-se para si mesmo. Ele percebe que as ruas, elas já estão escuras. E há um certo silêncio dentro de si mesmo. Então é quase que um olhar para dentro de si. E amanhece e anoitece de um jeito diferente. Quero lembrar o que entre nós foi alucinado amanhecer. Então aqui, o autor ele faz a primeira tentativa de evocação de uma memória específica. Que memória é essa? Alucinado amanhecer. Já está de noite. Já anoiteceu, já está escuro. As ruas já estão escuras. Mas ele quer se recordar do amanhecer, dessa espécie de sonho, de visão. Por que sonho e visão? Porque é um alucinado amanhecer, não é qualquer amanhecer. Então aqui ele faz a primeira tentativa de evocação de uma memória do dia, dessa agitação do dia. Doentia alvorada dos seres de amor esquecidos do mundo. Isso aqui é muito interessante. Porque essa alvorada, ela de certa forma poderia representar um amanhecer. Só que não é qualquer alvorada. É uma alvorada doentia, é uma doentia alvorada. Ou seja, esses seres de amor esquecidos do mundo tiveram um renascimento ou um nascimento patológico, doente. E aí surge a primeira questão, por quê? Por que essa doentia alvorada? Por que essa espécie de nascimento ou renascimento doentio? Que a vingança só pertence aos que não alvorecem no amor. Ou seja, a vingança, essa espécie de rancor, ela não pertence àqueles que renascem para o amor. Recordemos do versículo: quem muito amou, muito será perdoado. Então, o amor, a caridade, seja lá como você queira chamar, ela apaga, de certa forma, essa espécie de rancor que a gente carrega por alguma situação específica e, consequentemente, a necessidade de vingança. Então, os seres esquecidos foram estes seres que não renasceram, de certa forma, para o amor. E a vingança pertence a eles. Porque uma vez que eu não consigo, de certa forma, tocar nesse amor, o que resta para mim é o rancor, é a necessidade da vingança. E muitos destes são esquecidos, justamente porque, ao não tocar neste amor, nesta caridade, as obras, e quando eu digo obras, eu quero dizer essas ações de vingança, mediante ao rancor e tudo mais, elas são facilmente esquecidas. Facilmente. Enquanto o amor seja materializado na construção de uma família, de alguma obra, de alguma outra coisa, ela pode perdurar por muito tempo. E qual é o meio que ela usa para se perdurar? Seja nos filhos,
seja no amor demonstrado por uma outra pessoa, ou até mesmo na memória. Então a memória, os filhos, essa outra pessoa, ela pode perdurar por muito tempo. E isso não é esquecido facilmente. Enquanto que um ato de vingança, ele pode ser facilmente esquecido. Até porque existem vários. E debruando ao longo de uniformes paredões, existe o mar, seu grito antigo. O paredão aqui, ele poderia representar uma espécie de limite. Então, e debruando ao longo de informes paredões, ou seja, informe, não tem uma forma específica, uniforme. O paredão seria, de fato, essa barreira física que o autor encontra, enquanto existe o mar e seu grito antigo. O mar existe, reforçando para si mesmo, quase que tomando consciência do lugar onde ele está. E nem soubemos, perdidos no amor que nos levou. E aqui a gente poderia também evocar Platão, que traz a perspectiva ali no banquete de que o Eros, esse amor, ele pode tanto nos elevar, quanto também, de certa forma, nos entorpecer, fazendo com que nós tenhamos uma queda. Então veja bem, percebam que a questão do amor ou da paixão, ela é muito presente aqui. Ela é presente naqueles seres que não conseguiram tocá-lo, e por isso a vingança é destes. Naqueles seres que serão recordados, serão lembrados, porque estes sim tocaram no amor. E aqui, neste caso, aqueles seres que não souberam que estavam no mar, não tiveram consciência desse grito antigo, deste local em que eles estão, porque eles estavam, de certa forma, entorpecidos e ficaram quase que à deriva. Mas agora que escurece diferente, sei o mar com a mesma consciência do paredão anoitecido. Eu reconheço onde eu estou, da mesma forma que eu vejo, que eu enxergo, que eu reconheço esse limite que está à minha frente, que é o paredão. Nem sequer a memória resiste à fúria do que sou, se penso, sinto a amizade e outras coisas sorrateiras. E aqui eu quero levantar a atenção de vocês para este verso em específico, a fúria do que sou, se penso. Este é um verso muito puramente confessional. A memória não resiste à fúria do que sou, porque essa fúria, ela pode ser uma resposta diante da raiva, diante do rancor, que é expresso desde o começo, porque a vingança é daqueles que não conseguem tocar nesse amor, nessa realidade, nessa caridade, de certa forma. E a minha memória não é confiável, porque essa raiva, essa possibilidade de vingança, essa traição, como nós veremos à frente, ela pode distorcer essa memória, fazendo com que até as amizades sejam soterradas sobre mim mesmo. E por isso anoitece. Veja bem, você pode ir para a agitação do mundo. Você pode fazer as suas escolhas sem qualquer tipo de critério. Mas é justamente no retornar à casa, retornar ao lar, quando as luzes se abaixam, quando a agitação diminui, quando as pessoas estão falando menos, é nesse momento que todos nós, não só o autor, mas todos nós, começamos a ter um contato maior com a nossa consciência. E é nesse momento que muitas vezes vem o arrependimento, que vem a culpa, e que a gente tenta de alguma forma soterrar certas memórias que nos recordam das nossas escolhas. E aí ele confessa isso. Nem sequer a memória resiste à fúria do que sou.
Ou seja, não há como confiar nem mesmo na minha memória. E muitas vezes essa raiva pode distorcer as experiências que eu tive a ponto de eu interpretá-las de uma maneira diferente. Ou seja, nem mesmo a memória consegue resistir a essa raiva, a essa espécie de rancor, a isso que eu guardo dentro de mim mesmo e que vai fazer com que eu soterre, sinta a amizade e outras coisas soterradas. E aqui ele faz um encerramento fenomenal. Antes de ser noite, já era noite. Sei. Ou seja, já era noite para o seu eu lírico. Antes de ser noite, já era noite, ele sabia. Antes mesmo de anoitecer, já era noite dentro de si mesmo, ou seja, de certa forma, a consciência dele já havia chegado e já estava ali trabalhando, talvez fazendo recordar de alguma decisão. E esse sei é uma espécie de estado, é uma previsão do que vai acontecer. Antes de ser noite, já era noite. Sei. Ele já está nesse estado de previsibilidade de que vai anoitecer. E esse anoitecer já vai trazer à tona algo que a gente vai ver mais à frente. E mansa caminhava a traição, ou seja, sorrateira, pelas beiradas, pelas esquinas, pelos becos, onde a luz do poste e até mesmo talvez a luz da lua não penetre naquele lugar e faça com que ela venha sorrateiramente, de forma mansa, luzindo alto uma lua, ou seja, a lua é uma testemunha, toda banhada em crepe. Esse crepe a gente poderia interpretar como luto, a morte, ou seja, a lua trajada, vestida em crepe, vestida quase que para um luto. Por que para um luto? Porque a decidida traição. A traição já estava decidida, ou seja, antes de ser noite já era noite. Eu já sabia, já havia uma previsibilidade de que iria anoitecer e a minha consciência iria chegar. E mansa caminhava a traição, de maneira sorrateira, luzindo alto uma lua, luzindo alto uma testemunha da minha decisão, toda banhada em crepe, ou seja, de luto e decidida traição. Ou seja, antes mesmo de anoitecer, antes mesmo do dia trazer à tona esse momento, de certa forma, de resguardo, em que a minha consciência começa a me cobrar das decisões, ou até mesmo neste momento em que as luzes se abaixam e de alguma forma eu tento escapar das possíveis testemunhas de algum ato, de alguma ação que eu vou cometer, eu já tinha decidido, eu já tinha tomado a minha decisão. E decidida traição. Eu gosto, como eu falei, deste poema, porque ele traz à tona essa ideia de que muitas vezes nós tomamos uma decisão no nosso coração antes mesmo de cometer um ato. É quase que nós cedermos a um certo impulso que vem antes mesmo da oportunidade de nós tomarmos essa decisão. E a gente percebe que já anoitece de uma maneira diferente. A gente percebe que as ruas anoitecem de um jeito diferente. Ou seja, esse sentimento após o ato, após a ação, ele faz com que a gente enxergue as coisas de uma maneira diferente. Eu provavelmente farei um vídeo falando com vocês sobre isso, mas muitas vezes escapar do estresse que é a nossa vida é muito difícil porque ele gera um loop. Nós temos o estresse por conta de diversas coisas, e quando nós tentamos procurar algo para nos aliviar, dependendo da nossa escolha, dependendo deste algo, isso traz mais culpa e mais arrependimento. E essa culpa e esse arrependimento e esse rancor gera mais estresse, fazendo com que a gente entre num loop infinito de estresse e más escolhas. Então, esse poema aqui, ele traz à tona essa perspectiva
de que talvez antes mesmo de anoitecer, antes mesmo da nossa consciência nos cobrar, a gente já sente ela chegando. Porque nós decidimos primeiro dentro do nosso coração, para depois tomar uma decisão de certa forma fora, uma decisão externa. Às vezes nós dizemos sim aqui dentro primeiro, para depois verbalizá-lo a algo, a uma pessoa, ou seja lá o que for. E tomar consciência disso é tomar consciência de que, para que a gente consiga tomar boas decisões, não é que necessariamente nós precisamos aprender a não gostar de algumas coisas, mas aprender a gostar daquilo que é bom. E isso exige uma educação de si mesmo. Isso exige uma autoeducação. Isso exige um olhar para fora, uma certa contemplação daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, para que a gente não fique aprisionado nessa culpa e nesse arrependimento que vai gerar mais culpa e mais arrependimento. Por fim, eu deixo aqui a sugestão de que você se aventure na obra de Lúcio Cardoso. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, provavelmente eu trarei esse autor outras vezes, outros poemas, talvez até o trecho de algum de seus romances, ou até mesmo dos seus diários, que possuem ali muitas passagens confessionais que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. Aproveito aqui para pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que esse vídeo chegue a mais pessoas que gostam desse assunto. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais.